Boa! Nesse vídeo eu vou te ensinar um caminho para você ficar magra Pro Max. Sabe aquela magrinha com as costas bem definidinhas, o braço que fica marcandinho, o ombro, tríceps ali, mas nada exagerado, aquela barriguinha extremamente controlada, cintura fina, um glúteo bem durinho, arredondado, sem aquela bananinha, sem a dobrinha glútea ali que fica atrapalhando. As perninhas bem definidinhas, eu quero te dar um caminho para você chegar nesse objetivo. E é importante a gente já denotar da onde você está partindo. Por quê? Porque normalmente a mulher que é magra Pro Max é uma mulher que sempre foi magra e aí ela começou a treinar, ela teve um desenvolvimento muscular e aí ela consegue ser a magra Pro Max dentro dessas características que eu propus no início do vídeo. Mas a grande maioria das mulheres, as mulheres normais, vamos dizer assim, elas têm percentual de gordura mais alto. Dá para chegar lá? Pô, aí depende muito de qual a sua condição atual. Eu chamo isso de AME, alinhamento de metas e expectativas. Por exemplo, a mulher está lá com seus 30% de gordura e ela quer ser uma magra Pro Max. De 30% de gordura até ficar uma magra Pro Max, que seria em torno de 13, 14% de gordura, a jornada é muito grande. E dentro dessa jornada ser muito grande, é necessário entender se já teve uma pele que esticou, se teve gestação, se durante esse processo não vai ficar flacidez, porque às vezes a pessoa pode ter um percentual de gordura baixo, a mulher no caso, mas por outro lado, ela pega e tem muita dobra de pele. E aí o físico fica meio embaçado. Entende? Aí, em vez de trabalhar na Magra Pro Max, é melhor você assistir um vídeo que eu falo sobre flacidez, que vou para outra linha. Agora, a grande maioria que quer ficar magra Pro Max e já está com percentual de gordura mais baixo, que já está na característica de, pô, estou com percentual de gordura baixo e agora preciso de um desenvolvimento muscular, obviamente o resultado vai ser mais rápido. Vamos conseguir chegar nesse resultado mais rápido. Então, o primeiro ponto que eu separei para a gente é entender o objetivo e de onde estamos partindo. Depois que você entendeu isso, nós vamos para a segunda parte desse vídeo, que é definir as suas prioridades. Dentro da base, eu sou nutricionista esportivo, né? Talvez nem me apresentei, né? Eu sou o Dani, nutricionista e treinador há mais de 10 anos e para mim é uma honra estar aqui compartilhando conteúdo com você. E se em algum momento desse vídeo o que eu falar para você fizer sentido, pô, por favor, considere se inscrever e já deixa o like de confiança. Então, pô, já deixa o like agora. Lá no final do vídeo, Dani, eu não gostei? Tira o like, não tem problema nenhum. Mas até lá, já deixa o like para não esquecer. Dentro da periodização de atleta que nós usamos com os atletas, nós temos 4 pontos importantes. E eu sei que provavelmente é 99% de chance que você não queira ser atleta, mas existem 4 pontos aqui que você vai precisar aplicar na sua rotina como um todo. Por exemplo, dentro de um atleta, nós temos um período de base, nós temos um período de fase específica, de pré-competitivo e competitivo. Dani, eu não quero ser uma fisiculturista, mas você vai ter que seguir todo esse processo. Por quê? Porque vamos dar um exemplo que o seu objetivo é ter um desenvolvimento nos glúteos. Só que você está encurtada, você senta de perna cruzada, se trabalha de perna cruzada e sentada, e com isso você tem um alongamento maior numa perna do que na outra. Você vai treinar e você de um lado, de uma banda do glúteo, né? De um lado do glúteo você sente muito mais ativação, no outro nem tanto, ou por vezes não consegue nem sentir. Então nós voltamos ao período de base, olhamos para você, pelo menos eu, na minha consultoria online, eu faço isso, né? Eu olho para a paciente, entendo ali a avaliação postural dela e ajusto isso. Isso vem lá no período de base, que vai se estender em todo o nosso projeto. A Magra Pro Max não se faz de um mês para o outro, é uma construção muscular. É muito mais fácil perder peso, porque dentro de um mês para o outro não me impressiona alguém perder 10 quilos. Agora, no desenvolvimento muscular, você nunca vai ver alguém de um mês para o outro ganhando 10 quilos.
Ou veio de muita água, ou veio de gordura, ou tomou muito hormônio e ficou retidona. Não existe. Eu nunca vi alguém que ganhou 10 quilos em um mês. Já perder já seria algo mais normal, já seria mais viável. Então, entramos num ponto para frente. Como é que está a base dessa pessoa? Ela já sabe agachar? Ela já sabe fazer treino de força? Porque por mais que você não vá ser uma atleta, eu já entendi que você não quer ser uma atleta, mas você vai ter que treinar que nem gente grande. Pode perceber, as suas influencers preferidas, inclusive, gostaria de conhecê-las? Então deixa aqui nos comentários aquela mulher que você admira, que você fala, nossa, Dani, eu gostaria de ter um físico parecido com essa. Já deixa aqui nos comentários, até para eu estudar, às vezes fazer um react delas, né? Provavelmente a sua influencer favorita está treinando pesado. Você pode perceber que ela está treinando dentro das condições dela, ela está treinando com uma intensidade. Então nós viemos para a parte de base, entendendo quais são suas dificuldades para fazer lá no período competitivo. Já vou explicar agora. Depois nós entramos num período específico. Dentro desse período específico é quando a gente começa a trabalhar as falhas dessa paciente. Então, por exemplo, como eu falei, é glúteo que nós precisamos trabalhar. Pô, então eu vou olhar para o glúteo, é glúteo médio, glúteo máximo, pô, às vezes é uma retroversão na lombar, enfim. Começamos a deixar mais polido para esse desenvolvimento nessa região. Passado isso, vem a parte pré-competitiva, que daí de fato aí já muda a questão de dieta para redução do percentual de gordura, e período competitivo, que seria uma fase de peak week que não vem ao caso agora. Então, você se resume, se você não for competir, em período de base, período específico, redução de percentual de gordura. Basicamente é isso que uma atleta de fisiculturismo faz, ou às vezes uma influencer faz. Porque os fins que mudam, uma vai tirar foto para o Instagram, a outra vai competir. E claro que para competir a intensidade é outra, mas o caminho é muito parecido. Dado isso, agora nós já entendemos, pô, o grupo muscular alvo, vou colocar aqui como glúteo porque eu vou te passar a semana de treinamento. Ó, antes disso, o que nós devemos fazer quando os resultados estão travados? Aí entra vários pontos. O primeiro é, será que está travado mesmo? Porque é normal a mulher que quer ficar magra pro max, que já tem uma experiência de treinamento, exagerar. Aí no meio desse rolê, quando eu estava fazendo aqui os bullet points, quando eu estava fazendo os bullet points, eu lembrei de uma cena de uma paciente que ela virou atleta, e aí estávamos com essa dificuldade de, pô, cara, parecia que o resultado dela não vinha. Não vinha, e as semanas passavam, cada vez ficava mais perto do campeonato, aquele negócio não desenvolvia. E aí eu lembro que eu fui fui avaliar as poses dela e tal, e ela reclamando que, pô, parecia que o físico estava embaçado. Ela era enfermeira na época, então ela trabalhava por vezes dobrando o plantão e tal. E muito cardio. Na época usava hormônios, na época usava muito estimulante e tal. E aí eu falei, filhona, deixa eu dar uma olhada na planta dos seus pés, deixa eu ver seus pés. Ela ficou tudo desconcertada, mas já estava descalço mesmo porque estava fazendo a avaliação das poses e tal. E eu olhei aquele pezinho, sabe aquele pezinho que estava murchinho assim, ó, desgastado de tanto aeróbico? Eu olhei aquele negócio de tanto, cara, e dói, pô, fazer muitas horas de aeróbico e tal nesse estágio, já debilitado, com dieta baixa, vocês não fazem ideia. Eu já passei por várias dessas. Por isso que eu sei o que o meu paciente, o meu atleta, a minha atleta faz quando eu atendi atletas, né? Hoje eu já estou mais tranquilo de fisiculturismo. Mas aquele pezinho murcho assim, sabe o que eu fiz quando o resultado estava travado? Mandei ela descansar. Falei, ó, você vai fazer uma refeição livre hoje. Aí eu lembro que ela já tinha terminado os treinos naquele dia. Eu falei, então amanhã você descansa, depois da manhã você descansa, daí me atualiza depois. Aí no terceiro dia, quando ela me atualizou, adivinha? O físico dela puxou demais. Ou seja, o próprio cortisol, o próprio estresse, a própria preparação estava fazendo com que o físico dela evoluísse, ou seja, não tivesse evolução.
Então, será que esse não é o seu problema? Se você já estiver numa carreira maior, pô, Dani, já estou 2, 3 anos treinando e quero ter o objetivo quanto antes, às vezes tem que ter um olhar e entender que, por vezes, o descanso faz parte do game. Teve um outro atleta também, o que fazer quando os resultados estão travados, lembre-se. Teve um outro atleta também, estou dando esses níveis de atleta que são os ápices, né? Aí esse era um homem, e aí ele chegou para avaliação assim, ó, mas, nossa, parecia, quem olhasse de fora, falava, chutou o pau da barraca, a dieta mandou pro espaço. Só que eu conhecia o atleta, e eu sabia que ele era muito casca-grossa, que ele não tinha o costume de errar no plano alimentar, né? Aí eu falei, irmão, como é que tá, né? Pô, a dieta tá ok? Pô, a dieta tá ok. O cara posta no Instagram todo dia os treinos. Aí eu olhava lá, eu falava, cara, treinando também não é problema. O que tá acontecendo que esse físico tá embaçado? Aí foi quando eu fui perguntar do emocional do cara. Falei, irmão, como é que tá, né? Como é que tá a família? Teve algum estresse aí recente? Como é que tá o trabalho? Como é que tá as finanças? Eu preciso entender aonde está o nosso erro. Ah, quando eu perguntei isso, começou a choradeira. Ah, porque tal pessoa da família, porque XYZ parente, porque não sei o quê. E deu pra ver que o cara mudou de 0 para 1000, assim, ó, de estresse na hora na minha frente. Falei, irmão, o cortisol ele vai arrebentar o nosso físico. Então o que você precisa fazer nesse caso? Cara, esquece isso aí, esquece a galera, depois você resolve, depois da preparação você resolve suas pendências emocionais, mas agora eu preciso que você relaxe. Pega 1, 2 dias de descanso aí, faz a sua refeição livre, porque a refeição livre libera dopamina, libera hormônios de bem-estar, principalmente quando a pessoa está muito tempo travada, muito tempo na dieta apertada, e descansa, cara. Mas foi assim, ó, isso eu lembro que acho que era numa segunda, na terça, na quarta-feira ele me mandou a atualização, físico seco, 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 cara. Mas seco assim que eu falei, meu Deus, o que o moleque fez? Foi só o fato de descansar. Para ele, nesse caso, descansar também a mente, né? Eu lembro que ele falou, ah, daí eu fechei a agenda, ele era personal, fechei a agenda, fui assistir futebol, fui descansar lá e tudo mais, e teve esse grande resultado. Claro que esses são casos extremos e eu quis tirar um pouquinho daquela linha básica, né? De, ah, meu Deus, aperta mais a dieta. Não, porque a Magra Pro Max, a gente já vai falar sobre isso, que é o próximo ponto aqui. Ela vai comer menos. Imagina a Magra Pro Max como uma atleta de fisiculturismo a biquíni. A biquíni é uma menina que é uma Magra Pro Max, toda definidinha e tudo mais. Ela come pouco. Ela vai sempre comer pouco. E aí entra nesse ponto aqui, ó, que é ajustar a dieta e parar de errar na dieta. Como eu falei, a Magra Pro Max, ela vai precisar ser muito disciplinada e normalmente vai comer pouco. Aí entra o ponto agora, né, cara? Qual que é a dieta? Como você vai chegar nessa dieta? Aí eu te convido a entrar na minha consultoria online. Na consultoria online eu te ajudo. Eu monto a sua dieta, monto o seu treinamento de musculação, te acompanho semanalmente. O grande segredo aqui está no acompanhamento semanal. Grande parte das pessoas que têm resultado é porque elas conseguem se autoavaliar e também elas têm esse monitoramento externo, de uma pessoa externa. Então, várias vezes as pessoas colocam, se eu não tivesse que prestar contas uma vez na semana, com certeza teria furado a dieta e tal. Isso quando a pessoa não reclama, né? Que parece que quando eu vou comer vem você na minha mente. E de fato é isso. A grande maioria das pessoas desistem de um plano alimentar, desistem de uma dieta, de um treino, ou porque não é adaptado para elas, ou por falta de parceria, falta de ter esse acompanhamento, né? Então eu te ajudo a seguir ainda melhor o seu plano alimentar e não desistir dele por qualquer coisa. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição, só você clicar lá, você vai falar com a Paty, que é minha esposa, minha assistente, meu braço direito, na verdade meu braço direito é meus 2 braços, né? Então, manda mensagem para ela lá para ver como é que funciona, se adapta na tua rotina e para você. Dado isso, agora nós vamos para a parte final do nosso vídeo, que é muito importante, não sai agora, que é sobre a sua planilha de treinamento. Obviamente que eu não vou me adentrar aqui necessariamente aos exercícios, mas a periodização como um todo. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que nós tínhamos a base, a parte específica, pré-competitiva, competitiva.
Tudo isso daqui, basicamente, ele é um macrociclo, ele é um ciclo maior, e a vida é feita de ciclos, se é que você me entende. É um macrociclo. Só que durante a semana nós temos esse microciclo, que ela é muito importante, porque para você chegar num resultado a longo prazo, você precisa estar entendendo o que você está fazendo no dia a dia. E como nós partimos do pressuposto que a dificuldade da pessoa seria para glúteos, vamos entender então como eu trabalharia o desenvolvimento de glúteos com essa paciente. Na segunda-feira, eu faria glúteos mais de estímulo em posterior de coxa. Na terça-feira, eu faria superiores e abdominal. Na quarta-feira, eu faria posterior e estímulos em glúteo. Na quinta-feira, superior e abdominal. Na sexta-feira, quadríceps e estímulo em glúteos novamente. No sábado, um aeróbico mais intenso junto com o full body. Beleza. Esse plano aqui, ele é um tanto quanto não ortodoxo. Ou seja, não é muito comum você ver alguém fazendo esse tipo de prescrição. E tá tudo bem. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Não tenho problemas com isso, desde que respeite a minha forma de trabalhar. Porque eu tenho certeza que alguém vai assistir esse vídeo e vai falar, meu Deus, e o tempo de descanso e tal. Cara, eu vou ser bem sincero, eu já fui triatleta, já fiz outros esportes, aliás, eu trabalho com Ironman, trabalho com atletas híbridos, e eu acho muito interessante. Vou pegar o ciclismo, por exemplo. Esse rolê que o pessoal fica falando assim, e o tempo de descanso? Tá bom, hoje o ciclista, ele treina, amanhã ele vai fazer o quê? Ele precisa treinar, ele vai pedalar para trás? Não tem como, né? Então isso, galera exagera demais nesse caso, sabe? Então você pensa muito no atleta, pensa no desenvolvimento dele, pensa na recuperação muscular, mas eu particularmente, se fosse para ter que ter um desenvolvimento de glúteo, para a grande maioria das meninas que você vê lá no Instagram, de antes e depois e tudo mais, normalmente a periodização tá assim ou às vezes tá até pior, porque acredite, às vezes eu tenho que fazer, nesse exemplo de glúteo todos os dias. Quer dizer que ela vai treinar numa intensidade absurda todos os dias? Não, mas por vezes ela vai precisar fazer todos os dias. Então foge um pouquinho do convencional, mas para quem já está mais avançado não seria incomum. Para gente que já competiu, ou tem treinos intensos, ou às vezes paga uma consultoria, vai ver que normalmente é só o professor da academia que fica nesse lero-lero que tem que ter, não pode treinar perna todos os dias. No caso, eles têm razão até certo ponto. Depois que a gente passa por uma linha de performance, as coisas mudam. E trazendo um pouquinho mais sobre a questão de glúteos, eu gosto muito de trabalhar com alguns exercícios. Aquele que você não gosta, que eu sei, o búlgaro, é muito importante. É um exercício muito completo. Só que para o búlgaro acontecer, lembre-se lá do período de base. Será que a pessoa tem equilíbrio? Será que essa pessoa tem força para conseguir segurar o búlgaro, segurar os halteres durante a execução do búlgaro na mão? Porque às vezes a pessoa até tem força na perna, mas a mãozinha da menina é pequenininha, não consegue segurar um halter pesado, o que expõe, né, a falta de intensidade posterior. Então tem que ser executado da maneira correta e pensado se para ela vale a pena. Outro exercício que eu gosto muito é a própria elevação de quadril. A elevação de quadril ela tem uma ativação em glúteo máximo melhor do que do agachamento profundo. Agachamento profundo ele é um excelente exercício, mas durante a sua execução, numa única fase, que seria a fase mais profunda do exercício, nós temos maior ativação do glúteo máximo, beleza. Só que se dissipa muita força em quadríceps, em posterior, na lombar, no abdominal, dissipa muita força. Já a elevação do quadril é mais assertivo. Então eu gosto muito da elevação do quadril, não falta elevação do quadril para as minhas meninas, para minhas pacientes e tudo mais. Já no posterior de coxa eu já sou mais tranquilo. Dependendo da mulher, se ela tem uma boa flexibilidade, eu vou passar stiff, RDL, mas se não os básicos, como uma flexora à máquina, mesa flexora, ou até mesmo uma flexora sentada, são exercícios que já geram um bom desenvolvimento. Adjunto a eles, eu gosto muito de fazer a passada daí. Claro que não é para toda mulher, tem que ver, que nem eu falei, se ela tem equilíbrio, se ela tem força, mas a passada ajuda muito no desenvolvimento da coxa como um todo, mas se aplicado numa periodização junto com o posterior de coxa, com o exercício de posterior de coxa,
cara, deixa o físico muito bonito e ajuda muito lá na bananinha do glúteo, sabe? Lá naquela região que fica acumulado de gordura do glúteo, ajuda bastante. Dentre isso, em quadríceps, eu já falei um vídeo falando sobre quadríceps, mas tem 3 exercícios que eu gosto muito. A cadeira extensora, o leg press e o afundo, que seria basicamente uma variação da passada ali. A cadeira extensora, você senta, não tem segredo, é só sentar e estender a perna. Por vezes, Dani, eu tenho um reto femoral, eu tenho uma condromalácia, tenho uma condropatia no joelho, aí fica mais limitado. Mas se não, pau no gato sem massagem, dá para conseguir fazer um ótimo exercício ali. As meninas têm intensidade do treino mais limitada. Por exemplo, uma magra Pro Max me lembra aquelas meninas mais clean girl, assim, sabe? Eu não imagino ela treinando extremamente pesado. Imagino ela treinando numa intensidade adequada para ela, mas não indo além, passando mal na academia e tudo mais. Então, vou passar um agachamento para ela, talvez ela não se sinta confortável, não chegue no seu limite por insegurança. Por outro lado, se a gente pega e passa um leg press, no leg press ela já sabe que se ela travar, tem o limitador ali, não passa daquilo, não vai se machucar, ela se sente mais segura de se desafiar um pouquinho mais. E a passada, como eu já falei, o afundo seria basicamente a mesma linha de raciocínio da passada, só que voltado para o quadríceps, porque é um exercício que abrange todos os grupos musculares como um todo ali. Dadas essas considerações, espero que tenha feito sentido para você. Se você quer que eu monte a sua dieta, quer que eu monte o seu treino e acompanhe semanalmente, link na descrição aqui da consultoria online, chama lá, para mim vai ser um prazer poder cuidar de você. Se você quer saber mais sobre dieta, treino e todo esse mundo fitness, te recomendo clicar nesse vídeo, eu te vejo lá em poucos segundos. Tchau!